Ei, Javanautas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Kafka. Eu vou aproveitar essa fake API que a gente já fez, já tem trabalhado em alguns vídeos. Ela já tem o Fan Client, que é uma comunicação síncrona, e agora eu vou implementar nela o Kafka, que é uma comunicação assíncrona. Para a gente falar sobre Kafka, eu preciso explicar para vocês um pouco do que é uma comunicação síncrona e o que é uma comunicação assíncrona. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu quero pedir para vocês então deixar o like no vídeo, curtir, se inscrever e também queria conversar com vocês sobre o Discord. Eu estou pensando em criar uma comunidade no Discord para conversar um pouco com vocês, para a gente trocar uma ideia, trocar dúvidas e queria saber de vocês se vocês se interessam por essa comunidade no Discord ou não. Se vocês se interessarem, deixe aqui nos comentários e aí eu preparo aí a comunidade para a gente conversar juntinhos. Então, continuando o nosso vídeo, eu vou explicar um pouco sobre comunicação síncrona e comunicação assíncrona. Na comunicação síncrona, a gente tem uma request e uma response. É a comunicação mais padrão. Quando a gente cria uma controller, quando a gente cria um Fan Client, como a gente criou naquele vídeo da Fake API, a gente tem uma comunicação síncrona. Ou seja, a Fake API requisitava num get all todos os produtos via Fake Client da Fake API US lá, e a gente imediatamente já tinha uma resposta que era todos os produtos lá da Fake API que a gente estava consumindo. Então, request e response. Na mesma requisição, a gente tem já a resposta. Ela é totalmente síncrona. A gente aguarda pela resposta daquela requisição. Nas comunicações assíncronas é um pouco diferente. A gente não tem uma requisição. A gente tem um producer e um consumer. Alguém que vai produzir uma mensagem e alguém que está esperando, escutando, esperando que essa mensagem seja produzida. Eu vou fazer uma analogia com uma conversa. Se você, por exemplo, está conversando com uma pessoa e pergunta: oi, tudo bem? Como é que você vai? Qual o seu trabalho? E ela responde, a gente tem uma comunicação síncrona, ou seja, você perguntou e a pessoa respondeu. Mas se você não estiver conversando com essa pessoa, se você simplesmente chegar nessa pessoa e falar alguma coisa, sem uma pergunta, somente uma frase, uma palavra qualquer. Um leitor, por exemplo, numa leitura de um livro, a pessoa está lendo e os outros estão escutando. Ela não está esperando uma resposta daquela pessoa. E a pessoa também não fez uma pergunta, você simplesmente chegou e falou. É mais ou menos assim que funciona o Kafka. Não existe uma requisição da API que vai consumir essa resposta, ela simplesmente está lá, em algum momento essa request, essa requisição chega e ela vai consumir. No nosso exemplo, por exemplo, dos produtos, quando a gente quer saber lá no Fan Client quais produtos estão cadastrados na nossa API externa, a gente faz um GET e a gente já quer saber todos os produtos que estão cadastrados. Mas, no nosso caso, se tivesse, por exemplo, uma API de terceiro que cadastrasse produtos e ela cadastrasse um produto por vez, poderia ser uma comunicação síncrona. A API externa cadastraria esse produto, enviaria esse produto para a nossa API e a nossa API já responderia se cadastrou ou não. Mas, por exemplo, se uma API externa quisesse cadastrar vários produtos, uma lista de produtos ao mesmo tempo, a gente poderia ter uma perda de informações nesse caso. Por exemplo, 50 produtos de uma vez. Se algum deles não for cadastrado, a gente pode não saber qual dos produtos não foi cadastrado. A gente pode perder também informações se, por exemplo, retornar um 500. E aí, quantos produtos foram cadastrados, quantos não foram? Isso principalmente quando a gente está falando de uma API externa que não tem acesso ao banco de dados para saber quais foram, quais não foram. Então, daqui a pouco a API externa teria que enviar todos os produtos novamente, né? E no Kafka, não. No Kafka a gente vai consumir um por um e vai poder rastrear depois, via o ID ou via nome, esse cadastro de produtos. Então, por exemplo, no cadastro de produtos, o producer, que seria a nossa loja, nossa API externa, vai produzir uma lista de produtos, vai enviar via Kafka para o nosso consumer lá da Fake API. O nosso consumer vai pegar produto por produto e vai gravar. Cada um deles vai ter uma resposta, que vai ser, de novo, produzida via Kafka e vai ser enviada via Kafka lá para a nossa API externa que vai consumir a resposta. Então, a gente não tem uma comunicação síncrona.
quando a API externa enviar todos os produtos, não vai ser todos os produtos de uma vez, vai ser um a um, e não vai ficar esperando a nossa resposta. A nossa resposta vai ser produzida via Kafka e vai ser enviada via outro consumer, outro producer. São momentos diferentes que isso vai acontecer, certo? E também a nossa API, ela não solicitou, vem aqui, cadastra produtos aqui. Não, a gente simplesmente estava esperando essa informação em algum momento acontecer. A gente não necessariamente sabe quando essa informação vai acontecer. Então, é basicamente isso, é basicamente para essas questões, para essas informações que o Kafka funciona. O Kafka funciona mais para essas situações em que a gente não fez a requisição, a gente, na verdade, está ali escutando, algum momento a requisição vai chegar. Quando a gente não necessariamente precisa de um response, a gente pode usar o Kafka. E também quando a gente precisa de um response, mas ele pode se tornar mais compatível, mais fácil de ser obtido se a gente usar uma comunicação assíncrona. Esses são alguns exemplos. Existem outros exemplos de uso de Kafka, mas para a nossa situação, esse é o exemplo. Para a gente usar o Kafka, a gente precisa ter instalado o Kafka no nosso computador. Mas eu tenho, e vou passar para vocês aqui na Fake API, que a gente já construiu em outros vídeos, vou deixar aqui na descrição os nossos vídeos que a gente construiu essa Fake API. Eu vou colocar dentro da nossa Fake API um Docker Compose com o passo a passo, com o que instala o Kafka via Docker. Ele pode ser instalado dentro do nosso projeto, tá? Essa é uma forma, e aí você não vai precisar instalar o Docker na sua máquina, basta ter dentro do teu projeto ali o Docker e startar ele aqui. Como eu já tinha instalado antes, ele deu erro, mas ele tá instalado, tá? Agora, outra forma de fazer isso seria instalar ele via Docker Compose. E aí? Eu acho interessante, tá? Vocês podem pegar esse Dockerzinho aqui, jogar ele lá para sua máquina. Então, por exemplo, assim, joga lá para alguma pastinha que você queira colocar ele. E aí, abrindo aqui o prompt de comando, você instala o Docker Compose. Eu não vou mostrar aqui como instalar o Docker Compose, mas é muito simples, é muito intuitivo. E aí, quando o Docker Compose está instalado, para ter certeza que ele está devidamente instalado, você pode dar esse comando aqui, docker ps-a, e aí ele vai mostrar aqui as imagens. Então, aqui eu já instalei, tá, a imagem do Kafka e do Zookeeper no meu Docker, mas eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também o comando que vocês vão executar, caso vocês não tenham o Kafka aqui instalado. Vocês entram na pasta que vocês colocaram esse Docker Compose que eu passei aqui para vocês, esse YAML que eu passei aqui para vocês. Então, por exemplo, vocês colocaram na pasta de downloads. Então, dão um cd downloads, certo? E executem esse comando aqui. Eu não vou executar porque eu já tenho ele instalado. Então, executando esse Docker Compose, -f Docker Compose na pasta que o arquivo tá, vocês vão instalar o Kafka. O Zookeeper, ele é um serviço que faz a centralização das informações, das configurações, fornece uma sincronização com o Kafka, então ele é importante, vocês precisam ter o Kafka e o Zookeeper. Então, depois que vocês já instalaram o YAML no seu Docker Compose, aí vocês vão dar um docker ps-a, como eu fiz aqui, e eles vão aparecer aqui embaixo, ó. Eu tenho o Kafka e o Zookeeper, e eles estão existem, ou seja, eles não estão ativos no meu computador. Como é que eu faço para startar esse meu Kafka e esse meu Zookeeper? Eu dou um docker start, e aí eu sempre começo pelo Zookeeper. Ó, o Zookeeper, ele foi startado. E depois eu dou um docker start. Tá. Beleza, os dois startados. Agora a gente pode conferir se o Kafka e o Zookeeper estão no ar. Estão. Vamos dar mais uma conferida, porque às vezes o Zookeeper, ele derruba o Kafka. Eu acho que agora eles vão ficar. Docker ps-a. Beleza. A princípio, os dois estão no ar e o Kafka, ele tá rodando na porta 9092, tá? É uma porta bem padrão para Kafka. Beleza, a gente tem então no Docker, vocês podem instalar tanto no próprio projeto, eu já tinha instalado aqui, por isso que deu erro, mas podem instalar também na máquina de vocês, porque é bem importante ter esse Docker instalado, esse Kafka instalado, vocês vão usar muito.
Então, a gente vai começar a colocar o Kafka nesse nosso projeto. Onde é que a gente vai inserir ele? A gente vai inserir ele no cadastro de produtos, ou seja, como se uma API externa estivesse cadastrando vários produtos, e aí a gente vai verificar se esses produtos já existem no nosso banco de dados, e se ele não existir, a gente vai produzir uma mensagem de volta dizendo: ah, o produto foi cadastrado. Se ele já existir, a gente vai produzir uma mensagem de volta dizendo: esse produto já existe, certo? Então a gente vai fazer um consumer e vai fazer um producer. A gente pode começar o nosso código aqui no infrastructure. A gente vai criar um packagezinho que vai se chamar message, certo? E a gente pode criar algumas pastinhas aqui que a gente vai utilizar. Então, a primeira delas são as configs, que são as configurações. Depois, a gente pode criar a pastinha do consumer, a do producer. Consumer, producer. E aqui eu vou criar uma pastinha chamada message, que é os DTOs, a classe que vai receber e vai enviar essa mensagem. E a gente vai começar pelas configs, tá? A primeira delas vai ser a Kafka Producer Config. Eu vou deixar esse código aqui na descrição do vídeo no meu GitHub e vocês podem copiar e colar, porque as configs elas são bem padrões, tá? Então eu também vou copiar e colar essa config aqui. Certo? Então a gente está usando aqui, está apontando para server config a porta 9092. Aqui a gente tem a nossa classe de serialização, que é o string serializer, e também o value serializer, que é um string. Se vocês estiverem usando objetos, vocês vão ter que colocar JSON serializer, vai depender muito da situação aqui. Aqui também a nossa mensagem ela vai ser produzida via string, tá? Então, por isso que a nossa mensagem ela tem aqui um string. Se fosse um objeto, a gente deveria colocar aqui object, certo? Mas como a nossa mensagem vai ser um string básico, eu vou colocar como string aqui. Outra coisa que eu esqueci, a gente precisa colocar aqui no build Gradle a nossa dependência, implementar então o Spring Framework Kafka. Eu estou usando a versão 3.0.12. Coloquem essa dependência aqui, rebuildem o projeto. Eu esqueci de colocar com vocês, eu já tinha colocado antes, mas é importante, senão vocês não vão conseguir importar essas dependências aqui que eu importei do Kafka Producer Config. Vamos fazer o config do consumer. Consumer config. Vou copiar de novo aqui, porque são configs padrões do Kafka. Todo projeto tem configs bem parecidas, tá? A mesma coisa aqui, então a gente tem aqui um consumer, e aqui é o ponto que vai mudar, porque aqui a gente poderia até colocar o nosso consumer como um object, mas como a gente só tem um consumer na nossa API, eu vou usar assim, tá? Caso contrário, vocês poderiam colocar aqui como um object, porque aí caso vocês tivessem mais de um consumer na API de vocês, vocês escutariam esse object. O objeto de cada um dos consumers, certo? Porque isso aqui é uma configuração de todos eles. Mas eu vou deixar aqui, vou manter como Product DTO. O que é o Product DTO? O Product DTO, ele é aquele DTO que a gente criou para receber o cadastro de produtos. Eu estou aproveitando ele aqui, poderia criar uma nova classe DTO, mas para evitar mais uma conversão, eu aproveitei ele aqui como objeto que vai receber esse consumer, tá? Então a gente vai devolver aqui o Product DTO. Caso vocês usem então mais de um consumer, consumam informações diferentes, objetos diferentes, é interessante usar objects, certo? Aqui também, então, a gente criou com Product DTO, certo? Também a mesma coisa, vocês podem usar object caso vocês usem mais de um consumer na aplicação.
Mas, como a gente está fazendo uma coisa básica apenas para mostrar para vocês o consumer e o producer, eu vou mostrar aqui, então, a gente usou a porta 9092 como config, o group ID do nosso Kafka é o Javanauta, aqui as serializações, certo? Então, é o JSON Deserializer, que vai fazer o product DTO aqui, e esse aqui é padrão, certo? Então, essas são as configurações básicas, tanto do consumer quanto do producer. Agora a gente pode criar a nossa classe de consumer, que vai ser a fake API consumer. Vamos adicionar ela aqui. Ela vai ser anotada com our constructor e também com @component, um componente da nossa aplicação. E aqui, o que vai acontecer? Quando a gente receber essa mensagem, né, quando a gente escutar essa mensagem de cadastro de produtos, a gente vai ouvir ela e vai enviar ela para onde? Para a nossa service, para ela verificar se o nosso produto deve ser cadastrado ou não. Então, a gente tem que instanciar aqui a nossa service. Private Final Produto Service. Produto Service. Certo? Outra coisa aqui, a gente vai, então, fazer a anotação @kafka listener, ou seja, a gente vai escutar. E aqui a gente vai definir o nome do nosso tópico. Topics. E como é que a gente vai... O que é o tópico? O tópico é o nome da nossa linha de comunicação, digamos assim. Tanto a API que está produzindo quanto a API que está consumindo, elas vão ter que usar o mesmo nome de tópico, tá? Que é como se fosse uma linha de telefone, digamos assim, fazendo uma analogia, que vai receber e produzir e escutar dentro dessa linha do Kafka essa mensagem, certo? Então, como se fosse uma linha de telefone, a gente vai nomear e tem que ter o mesmo nome que a nossa API externa inseriu. Como a gente tem uma API externa fictícia aqui, a gente mesmo que vai produzir essa mensagem, a gente pode nomear do jeito que a gente quiser. Então, eu vou nomear aqui. Depois a gente vai colocar ali no nosso YAML, tá? Essas informações. A gente vai chamar tópico, fake, API, consumer, nome. O nome eu vou colocar dentro do nosso YAML, tá? Mas é só para vocês entenderem que aqui vai o nome do nosso tópico, o nome da nossa linha. Depois a gente vai chamar o Group ID. O Group ID, como eu já tinha falado para vocês, é o Javanauta. Também eu vou colocar no YAML, que é o mais correto. Então, tópico, fake, API, consumer, Group ID. E por fim, a gente vai fazer o nosso... Deixa eu ver o que faltou aqui. E agora a gente vai construir o nosso método. Então, public void. Você já não tem retorno, né? Porque a gente está trabalhando com consumer. Consumer producer produtos, que recebe um produto DTO. Produto DTO, certo? E vai fazer o quê? Vai chamar, vou botar um target aqui, vai chamar a nossa produto service para salvar os produtos. Mas não é esse, é o salvo produto DTO. Então, vai chamar a nossa produto service para salvar esse produto DTO. Ok. E aqui a gente tem que implementar um catch. Como a gente não tem nenhum retorno, é essa a situação que a gente monta aqui. Throw new, a gente já implementou aqui as exceções personalizadas, né? Então, vamos colocar uma business exception, erro ao consumir, mensagem do Kafka. E a gente pode chamar aqui o mais exception para saber qual erro que ocorreu. Beleza, essa parte é simples, tá? Então, a gente está chamando o produto DTO, a gente está recebendo do tópico a informação, vai consumir esse produto DTO e vai salvar esse produto DTO, vai chamar o salvo produto DTO. Antes da gente continuar aqui no salvo produto DTO, que eu vou implementar algumas informações a mais, vamos aqui no nosso YAML para
para colocar esse tópico aqui, nome e group name aqui. Vou colocar aqui. Tópico, fake API, consumer nome, e a gente pode colocar fake API, produto, consumo. Vamos dar esse nome para ele. E a gente também tem que criar o nosso group ID, que é o Java Nauta. Beleza? A gente depois vai criar o producer também. Então, para a gente saber se o nosso consumer está funcionando, a gente pode fazer um teste, certo? Então, a gente até agora criou o nosso consumer, depois a gente vai criar o nosso producer. Vamos saber se o nosso consumer está funcionando. Vamos startar nossa aplicação e a gente vai produzir nós mesmos uma mensagem para o nosso consumer. Então, eu vou startar aqui via debug para a gente conseguir acompanhar. Então, a gente vai ter aqui, vai chamar o boolean, existe por nome, vai verificar se o produto já existe no banco de dados. Se não existir, vai converter e vai salvar. Ok? E como é que a gente produz essa mensagem? Produz via comando, tá? Essa é a forma mais fácil de testar a aplicação local. Como a gente não tem essa fake API, né, que tá conversando com a gente, essa é a forma mais fácil de testar esse nosso consumer. Beleza, a nossa aplicação startou aqui, vocês podem ver que o nosso consumer, tá? Ele tá no ar, o nosso tópico do Kafka está no ar, então a gente vai abrir um novo prompt de comando aqui para criar a nossa mensagem. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos produzir a nossa mensagem. Vou colocar esses comandos todos na nossa descrição do vídeo, tá? Esse aqui é o comando para abrir o nosso producer feita. Então, docker exec -it, Kafka console producer, e aqui a gente vai ver se a gente colocou o mesmo nome aqui, vamos ver o nome da nossa, aqui a gente colocou, aqui vai o nome, tá, do nosso tópico. Então, aqui o nome do nosso tópico era Fake API Consumer Products, eu acho que eu coloquei um pouco diferente, vamos ver. Fake API, vamos colocar igual aquele ali é Fake API Consumer Products. Vamos copiar ele aqui. Não Fake API Consumer Products, para a gente fazer igual aqui o que a gente já tinha, que eu tinha produzido aqui. Então, eu dou um Enter aqui. Quando ele cria essa linha aqui, ó, essa chave aqui, é porque ele iniciou, tá? Esse sinalzinho de mais. Ele iniciou o nosso consumer. O que que ele espera aqui? Ele espera o nosso JSON, tá? O JSON do produto DTO para cadastrar o nosso produto. Então, eu até já tinha montado um JSON aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui, mas só para vocês entenderem. Então, como é que é o nosso produto DTO? Ele não espera um ID, porque a gente está ignorando, ele espera um Entity ID. Esse Entity ID, ele é criado dentro da nossa Entity, então a gente não precisa passar ele. Ele espera um title, ou seja, um nome, um price, o preço da nosso produto, a categoria, uma description e uma imagem. Nem todos não são itens obrigatórios, então a gente pode passar aquilo que a gente tem. O que que eu passei aqui? Um title, jaqueta de couro vermelho, um preço, 548, uma categoria, jaquetas, e uma description. Eu não passei imagem porque eu não tenho, e eu não passei o Entity ID porque o Entity ID ele vai ser criado quando eu enviar esse produto para o nosso banco de dados. Então, vamos enviar essa mensagem. Eu mudei, tá? Aqui no YAML e não restartei. Vamos restartar.
mudei aqui no nosso e-mail o nome da Fake API Consumer Products e não restartei. E aí o que ele me disse? Que a Fake API Consumer Products não existe, né? Esse tópico ele não existe. Então a gente vai restartar ele para poder mandar essa mensagem. Ó, e ele já recebeu essa mensagem, ó. Então vocês podem ver que ele tem aqui, ele recebeu a mensagem. E o que ele recebeu? O ID null, este ID null, o nome da jaqueta, o preço, a categoria e a descrição. O que vai acontecer aqui? Eu vou dar um F8. Ele vai verificar se esse produto já está cadastrado no nosso banco de dados. E retornou um falso, ou seja, esse produto ainda não existe. Ele vai converter e vai salvar. Aqui está o passo a passo da conversão. E ele vai salvar no nosso banco de dados. E o nosso consumer morreu aqui. Geralmente quando a gente usa ele local, ele fica repetindo, tá? É bem padrão isso. Ele não... Vamos dizer que ele não morre aqui, tá? O que a gente poderia fazer agora? A gente recebeu as informações do produto, mas a gente não tem um retorno para o nosso API externo. Se esse produto foi salvo, se esse produto não foi salvo. O que a gente pode implementar agora? A gente pode implementar esse retorno, que vai ser o nosso producer, certo? A gente vai retornar, deixa eu parar aqui, a gente vai retornar a informação, se esse produto já foi cadastrado, se ele não foi cadastrado. Então, vamos seguir aqui, vamos criar o nosso producer. Nosso producer vai ser o fake API producer. Ele também vai ter a anotação @component. E aqui a gente precisa chamar duas coisas. A gente precisa chamar com @value o nome do nosso tópico, que vai também estar lá no YAML. Então, eu vou chamar aqui, vou colocar aqui como... tópico, ponto, fake, traço, API, ponto, producer, ponto, nome. Beleza? E aí aqui a gente vai chamar ele como private string. Ó. A gente importou errado, não é o value do lombok. Aqui é bem importante, olha só, é esse annotation, tá? Pronto, agora sim. Depois a gente pode chamar com @outlier, a gente vai chamar o Kafka template. Então, private final Kafka template. E o que o nosso Kafka template vai produzir? Ele vai produzir uma mensagem que é uma string, tá? Eu vou fazer bem simples string para ser mais fácil de explicar. Mas, se vocês quiserem que eu faça com um objeto, vocês deixem aqui nos comentários que a gente, na próximo vídeo eu posso fazer produzindo essa mensagem com um objeto e também fazendo mais de um consumer para mostrar para vocês a diferença ali nas configs do consumer, tá? Mas vamos começar de uma forma mais básica, para não ficar nenhuma dúvida. Então, vamos chamar aqui também via construtor o nosso fake API producer, que vai instanciar o Kafka template, string Kafka template, que é um list.kafka template, que recebe o Kafka template. É só mais um construtor. Ok. Agora a gente vai fazer o nosso método de produção, que é o public void envia dados. Vamos botar envia resposta do cadastro de produtos, que vai receber uma string, que é uma mensagem, final string mensagem, que a gente ainda não montou. E aqui um try catch, chamando Kafka template.send, que é um métodozinho lá do Kafka template, ó, se a gente olhar aqui, dentro aqui da nossa classe que a gente importou lá do pacote do Kafka, a gente tem várias formas, né, de fazer essa mensagem via Kafka template, e eu vou usar o send, que vai essa aqui, que é mais padrão, que vai o nome do tópico e a mensagem, certo? Então, Kafka API send, e aqui que a gente vai, aqui vai aqui o tópico, o nome do tópico que a gente vai colocar lá no nosso YAML, e a mensagem que a gente está recebendo via string.
Ok. Agora, um catch básico de exception. Throw business exception. Erro ao produzir mensagem de tráfego. Vou trazer um erro aqui. A gente criou o nosso producer e agora a gente precisa enviar a resposta do cadastro. Onde é que a gente vai chamar esse nosso producer? Lá no na nossa produto service. Então, aqui no nosso produto service, a gente vai chamar o fake API producer. E agora a gente vai implementar aqui um producer que vai responder lá para a nossa API externa, que está salvando produtos, uma informação. Se o exists por nome retornar um true, ou seja, esse produto já existe no nosso banco de dados, a gente vai produzir uma mensagem dizendo: esse produto já foi cadastrado, com o nome do produto, para que eles saibam exatamente qual produto já foi cadastrado no banco de dados. Caso esse produto seja salvo, a gente vai produzir uma mensagem dizendo: produto tal, salvo no banco de dados, certo? Então, aqui, a gente vai implementar, vai chamar o Kafka Producer. Producer, ponto. Envia a resposta do cadastro de produtos e vai montar a mensagem. Produto, aí a gente pode montar aqui, dto.getName, já gravado no banco, já existente, no banco de dados. E aí, quando o produto já existe, ele vai enviar essa mensagem via producer. Caso o produto seja salvo, e a gente pode modificar um pouco essa situação aqui, vamos colocar aqui o seguinte, vamos chamar o repository.save aqui, e aí a gente coloca o converter aqui dentro, tá? Para que a gente pegue somente quando o produto efetivamente foi salvo, tá? Não enviar uma mensagem antes de efetivamente salvar o produto. Então, a gente tem aqui o repository.save é chamado, e dentro dele, primeiro é feita a conversão para entity do produto DTO, e aí quando ele salva, ele tem um retorno, que é o produto ente. Então, com esse retorno, a gente vai chamar o nosso producer.envia a resposta de cadastro de produtos, vai dizer produto, e aí a gente pode colocar de novo o DTO.getNome aqui, gravado com sucesso. E aí, aqui o retorno, a gente retorna o ente ali. Por que eu fiz essa modificação? Para que a gente não envie essa mensagem antes de efetivamente salvar o produto. Porque se ocorrer algum erro dentro desse repository.save aqui, a gente enviaria uma resposta que o produto foi gravado, quando na verdade ele não foi. E a gente, inclusive, pode colocar aqui um erro dentro do exception. Quer ver? Caso ocorra algum erro na hora de salvar os produtos, a gente enviaria uma resposta assim: produto, poderíamos colocar assim, ó, erro ao gravar o produto. E aí eles saberiam que esse produto ele não foi gravado no nosso banco de dados porque teve um erro na hora de gravar esse produto. Então a gente tem 3 situações bem desenhadas aqui e eles vão rastrear esse produto pelo nome. Poderia ser por ID, por exemplo, que é bem interessante. Eu não quis mudar muito a estrutura aqui da nossa aplicação, mas essa seria uma forma interessante de gravar esse produto. Olhando aqui para a nossa aplicação, eu percebi que a gente já está chamando esse salvo produtos DTO aqui na nossa controller. E aí, se a gente deixar esse producer enviar resposta cadastro produtos aqui nesse método, toda vez que a gente chamar o nosso método de salvo produtos via endpoint, a gente vai ter esse producer enviar resposta. E aí não faz muito sentido isso. Então, eu vou criar um método chamado salva produtos consumer. Esse método pode ser um void, porque ele vai ser chamado apenas pelo consumer. Aqui ele vai receber um produto DTO, vai verificar se existe por nome, vai retornar e aí ele vai fazer esse envio. A gente pode tirar os producers daqui
Ok. E aqui a gente não vai ter esse retorno, a gente não precisa, e também não precisa desse retorno aqui no save. Beleza, gente, o resto fica todo igual. E aqui a gente retira, então, todas essas partes. Agora a gente vai aqui no nosso consumer, no Fake API Consumer. Opa, esse aqui. E salva produtos consumer aqui, chama o salva produtos consumer aqui no produto service. Aqui no YAML a gente pode começar o V2 aqui, por quê? Porque ele fica com bastante lixo. Quando a gente usa o Kafka local, ele fica com bastante mensagem de lixo. Eu quero que a gente tenha uma mensagem bem clara, bem montada aqui. Então, eu vou começar aqui o V2, vou abrir um prompt de comando para nós. Vou abrir dois. Um deles a gente vai fazer como se a gente fosse a API externa, produzindo a mensagem, que aí nesse caso vai ser esse aqui. Então, a diferença é que a gente fala Kafka Consoler Producer.sh, é como se a gente estivesse simulando, a gente fosse a API externa e estivesse produzindo essa mensagem. E no outro prompt de comando, a gente vai simular que a gente é o consumidor da nossa API externa, consumindo essa mensagem. Então, ali, Kafka Consoler, Kafka Console Console, aqui V2, e aqui a gente vai estar escutando. Se tiver alguma mensagem, a gente vai receber aqui. Vamos ver aqui se a gente está com o nome correto. Eu acho que não. Fake API Consumer Products. Fake API. Opa, não. Esse está certo. Agora acho que esse está errado. Fake API Producer Products. Fake API Producer Products V2. Não, então certo. Provavelmente a gente ainda não tem nenhuma mensagem aqui. Vamos produzir uma mensagem, então. Vamos produzir a mesma mensagem, vamos enviar a mesma mensagem que a gente já estava enviando antes da jaqueta de couro vermelha para a gente receber um erro ali na nossa... Beleza? Aqui. A gente já foi chamado aqui, a gente tem aqui a jaqueta de couro vermelho, 548. Opa, eu esqueci de colocar aqui pra gente rastrear aqui na produto service, mas ela passou por aqui e ela enviou a seguinte resposta. O produto já existe no banco de dados, está aqui no nosso producer. Ó, produto jaqueta de couro vermelho já existe no banco de dados. Vamos dar um F9 aqui e vamos ver se a gente recebeu a mensagem. Ó, aqui está o nosso consumidor, que seria a API externa, e ele recebeu a seguinte mensagem: produto jaqueta de couro vermelho já existe no banco de dados. Agora vamos cadastrar um produto novo. Vamos cadastrar calça jeans azul, valor R$ 148, categoria é calças e a descrição. Calça jeans azul com bolsos. Laterais. Vamos mandar essa mensagem aqui. Provavelmente a primeira mensagem que a gente tem aqui não é, porque ela fica se repetindo. Essa aqui vai ser a mesma, ó. Essa aqui é a da jaqueta vermelha ainda, tá? Produto jaqueta vermelha. Talvez a gente tenha que colocar uma nova versão aqui do nosso app. Ele vai insistir bastante nessa mensagem. E enquanto isso, a gente está enchendo. Isso aqui só acontece aqui. Agora foi. Só acontece local, tá? Em Kafka, em TST, produção, enfim, se vocês usarem, não vai acontecer, tá? Mas local ele fica realmente se repetindo bastante. Ó. Toda vez que eu restartei, ele foi se mandando, tá? Então, calça jeans azul, 148, categoria calças. Esse produto provavelmente vai ser cadastrado. Ele vai dizer aqui se esse produto já existe.
ele vai dizer false, ou seja, ele não existe. Então, a gente vai salvar ele no nosso banco de dados, convertendo, e vai enviar a seguinte mensagem: produto, calça jeans azul, gravado com sucesso. Tá aqui, ó. Produto, calça jeans azul, gravado com sucesso. Beleza? Vamos ver aqui. A gente vai ter bastante lixo aqui de mensagem de... Aqui. Recebemos várias vezes aquela, porque ele passou várias vezes pelo mesmo ponto, né? Produto jaqueta de couro vermelho já existente. Mas aqui tá a nossa mensagem: produto calça jeans azul, gravado com sucesso. Então, a gente, por hoje é isso, tá? A gente fez um consumidor, um produtor, melhorou um pouco a nossa aplicação aqui. E o próximo passo será fazer os testes, tanto de toda essa aplicação, tanto do cliente quanto do consumer, producer, para mostrar para vocês como é que faz os testes unitários dessa parte. Vou deixar na descrição, então, todo esse passo a passo que eu fiz aqui para produzir mensagem via Kafka, para consumir. Vou deixar aqui no GitHub, então, esse Docker Compose para vocês baixarem no computador de vocês e instalarem o Kafka via Docker, se vocês tiverem interesse. Eu acho muito mais fácil de trabalhar via Docker. É isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês gostaram da ideia do grupo do Discord, deixem aqui nos comentários. Se inscrevam, indiquem o canal, deixem seu like e até o nosso próximo vídeo. Um beijão!